bem-vindos ao 29º episódio do ITScast, nosso podcast aqui da ITS Edu. Hoje eu tenho a grande honra de trazer para vocês a rainha da recuperação administrativa de créditos tributários do país, RCT, minha amiga e uma das maiores contadoras do país, não só na altura, né, mas no reconhecimento, uma grande profissional. E eu tenho a honra de dizer que é minha amiga também, Sigrid Cast. Sigrid, querido, seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada. Uma honra para mim contar a sua história. Obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui. Fiquei extremamente feliz com o convite. E vamos lá. Vamos lá. Sigrid, a gente fala muito sobre... Hoje a gente olha para você assim e vê que você é uma referência, né? Uma autoridade, todo mundo te conhece em todos os lugares que eu vou. Mas eu queria que você passasse um pouco de quem é Sigrid lá atrás, né? Dos teus bastidores. Como é que você começou na área tributária? O que é que, quem te inspirou naquela época? Maravilha. Lucas, não tem como eu falar de quem eu sou hoje e não falar da minha mentalidade quando eu era pequena. Então, depois eu escolhi contábeis, mas teve um processo até eu chegar na escolha da profissão, né? Então, para quem não sabe, aí eu sou filha da mídia, mas o meu pai não me assumiu, né? Me deu um nome, registro no RG, e isso, de certa forma, me marcou, né? Porque eu não tenho uma referência masculina. E eu fui criada pela minha avó também, a dona Lourdes, faleceu em 2005. Mas a minha mentalidade ela foi forjada para ser uma pessoa bem-sucedida, apesar dessa marca que eu tive na minha infância. E eu sempre olhei o lado positivo das coisas com base na educação que eu tive. Então, eu nunca olhei para a pessoa que me deixou. Né? Eu olhei para o futuro que eu tinha. Então, a minha criação foi nesse sentido, apesar de ter desafios, né, eu vim da escola pública, né, material escolar doado pelo governo, tênis emprestado, tudo isso eu passei, né, uma infância escassa, tive uma infância financeiramente escassa. Mas nada podia me deter, nada, absolutamente nada. E eu fui seguindo tudo que a minha mãe me ensinou, tudo. Ela dizia, minha filha, tu vai estudar, tu vai passar na federal, nós não temos a mínima condição de pagar uma universidade particular para ti, onde hoje eu sou professora nessas universidades, que eu não tive condições de estudar nelas, mas então é o que eu digo, né? Nós termos uma mentalidade forte. O tributarista precisa dessa força. Tem problemas, desafios, mudanças legislativas o tempo todo, mudanças nas jurisprudências o tempo todo. O STF voltou atrás. O STJ não julgou favoravelmente um tema que ele vinha julgando favorável. E nada é capaz de me derrubar. A não ser, né, algo muito sério, uma doença, alguma coisa, mas no tributário ali a gente toma porrada e já levanta como se fosse mais nada. Um dia, como se nada, né? Então, até eu chegar na ciência contábil, eu ia bem na escola em matemática, né? Mas o sonho da minha mãe era que eu fosse engenheira, tá? Eu não obedeci ela. Nisso eu percebi que não ia dar certo. Não era física que eu gostava da matemática. E aí eu consegui, através do vôlei, eu joguei vôlei 8 anos, uma bolsa num colégio particular. Ali as coisas começaram a melhorar para mim, porque no colégio particular era mais focado, né? Mais organizado do que uma escola pública, até onde eu estudei até o primeiro, hoje seria o 8º ano, né? Que hoje é 9º, né? Até o 8º ano eu estudei em escola pública, mas com o vôlei eu consegui essa bolsa, então eu fiz todo o ensino médio no colégio particular, e lá eu fiz um teste vocacional que deu que seria matemática, seria engenharia da produção, seria ciência contábil. Eu disse, não, vai ser isso aqui, porque eu me via dentro de empresa, né? Me via dentro de empresa, não tinha referências
porque eu vim de uma família, né, sem... Eu fui a primeira a ter faculdade na minha família, né? Então eu não tinha para quem olhar. Mas eu olhava muito para mim e via, não, eu me vejo numa empresa ali, cuidando da contabilidade, da papelada e tal. E o meu início foi basicamente esse, assim, um teste vocacional que acabou dando na ciência contábil. E eu tinha uma professora que ela dizia assim, ó, tu é de URGS, tu é da Federal, tu tem jeito de Federal. Tu vem para cá de tarde estudar, porque eu não tinha dinheiro pro cursinho, né? Então a escassez mantinha ali, né? E aí eu ia pro colégio, para a biblioteca, porque, né, para quem não sabe, aí eu passei no vestibular numa época em que não existia Google, né? Era Barça, eu também. Exatamente. Estudava pela Barça. Pela Barça. Então, foi o meu início, foi isso, assim, um teste vocacional, né? Num colégio particular, mas com muito esforço. E aí consegui passar na Federal em Ciência Contábil. Que massa, que massa. Um beijo para sua mãe, né? Com certeza ela vai ver, eu sei. Vai. E é muito bonito ver a relação de vocês, né? Até hoje, enfim. Todo canto que a gente vai, que você palestra. Lembro bem, quando a gente se conheceu pessoalmente lá no evento do Tex Group, ela tava sendo a sua videomaker. É verdade. Né? E, verdade. enfim, ela é demais, né? Depois em Gramado, de novo, enfim. Pessoa muito querida. E, pô, muito bacana saber, né, Sigrid, assim, a história de... Não sabia essa parte da tua história, Sim. né? Teu pai não te reconheceu e tal. E eu acho que isso é um padrão das pessoas fortes, né? Sempre teve dificuldade. Teve alguma dificuldade muito grande na vida. Então, é importante a gente passar isso. Né? Outra coisa que eu queria que a gente trabalhasse era o que a gente vinha conversando no carro. Né? Que você se tornou professora. Sim. E não era algo que foi planejado também na tua vida, né? Muitas pessoas olham pra gente e dizem, eles planejaram absolutamente tudo na carreira. E não é bem assim, né? Não. Nossa, eu fui indo aos poucos. Então, se as pessoas me perguntassem o que tu quer daqui 5 anos, eu não sei. E às vezes eu me envergonhava por não saber. Mas hoje eu entendi como que eu funciono. Os desafios vão surgindo e eu vou vencendo os desafios sempre da melhor forma, da forma mais caprichada, né? Então, eu comecei no escritório contábil. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro do Vale Transporte para ir para a URGS. Já começou aí. A minha mãe disse, minha filha, tá na hora de... Agora tem uma despesa que a gente não tinha antes. E aí não, mãe, então tá, procurei estágio, aí comecei a estagiar num escritório onde eu fiquei 4 anos. E nesse escritório eu aprendi muito contabilidade, balancete, nota fiscal, apurações, conciliações, tudo que tu imaginar da ciência contábil eu aprendi durante esses 4 anos. E aí eu me formei, mas eu já estava cansada daquela rotina. Eu vi assim, o dia inteiro numa sala, sem ver direito a luz do sol. Não é para mim. Mas o que tu quer, então, se tu é formada em ciência contábil? Daí eu disse, auditoria. Auditoria, eu vou para auditoria. Porque daí eu vou alternando os clientes, vou alternando as empresas, vou ficando cada vez melhor em diversos setores. E aí eu me inscrevi num processo seletivo e eu não sabia inglês, né? Eu fui aprender inglês depois no intercâmbio que a própria empresa de auditoria me pagou, né? Que a Deloitte me pagou. Um intercâmbio depois, bem depois. Mas tinha um mito, que tu não entrava em Big Four sem inglês. Tinha um mito. Então, era meio que uma sentença, eu nunca serei uma Big Four. Até que eu me inscrevi no processo, porque o máximo que eu vi era um não, né? E aí, eles viram ali que eu fui bem nas etapas, né? Pra boba não servia, né? Ia bem ali nas perguntas, nas entrevistas, nas dinâmicas. E aí, me perguntaram em inglês. Eu disse assim, olha, eu viro à noite para aprender inglês, se vocês pedirem. Eles viram assim que bastava dar um comando que a Sigrid iria fazer, né? Então, assim, hoje eu não tenho, mas eu estou muito disposta, tenho toda a minha juventude para aprender inglês. E assim foi. Aí eu fui aprovada,
Foi assim, ó, não sei se tu lembra do Tetra. Uhum. É Tetra. Tetra. Foi mais que o Tetra quando eu entrei na Deloitte. Foi mais, assim. Não, ali eu vi que eu ia dar certo, sabe? Se eu tinha alguma dúvida, eu vi que eu ia dar certo. E aí, realmente, a Big Four é algo que eu recomendo para a molecada que está chegando ali, 20 e poucos anos, porque desenvolve demais o indivíduo, né? Não só profissional, mas também postura, forma de ver os desafios, diversificação de setores. Eu auditei o tributário de empresas gigantes, multinacionais. Auditei o tributário da Renner, auditei o tributário do Carrefour, auditei o tributário da Marco Polo, Tramontina, tudo era Sigrid auditando lá. E como é um monte de setor, né? Você aprende tudo, né? Como é um monte de setor, tu aprende tudo, tudo. Adiciona, exclui base de cálculo, alíquota, crédito, não toma crédito, toma crédito. E foi nesse ambiente em que eu fiz a minha primeira recuperação tributária. Assim, eu tropecei num monte de crédito que a empresa não aproveitava. E aí eu cheguei para o meu chefe e disse, olha, tem 7 milhões aqui de crédito. 7 milhões em 2009. Tá? Caramba. 2009. 7 milhões era muito mais dinheiro do que hoje. Hoje já ainda é, né? Aí eu lembro que ele brincou, Sigrid, nós somos pagos para achar problemas na auditoria, não soluções. Agora a gente tem um problema que a gente não sabe o que fazer com esses 7 milhões, como que a gente vai vender? Mas parabéns, né? E aí eles venderam lá os 7 milhões, o serviço de consultoria tributária, não é de auditoria, né? E aí eu tive que operacionalizar, eu não sabia como operacionalizar a retificação de DACOM na época, né? Não era SPED ainda, retificação de DCTF, PERDECOMP, tudo ficou para eu descobrir, né? E aí a empresa ficou muito satisfeita, foi um frigorífico, meu primeiro case de recuperação tributária. Já começou bem, né? 7 milhões? 7 milhõezinhos. 7 milhõezinhos. E ali assim, eu já era mãe, meu filho já tinha nascido, o Arthur, em 2009. E aí eu vi que o tributário tinha um gostinho, sabe, de solução ali. Ali eu fui mordida por uma forma diferente de tu falar de tributário. Por que eu escolhi tributário na Deloitte? Porque era algo que mexia no caixa. Aí eu me sentia mais motivada do que ficar lá na contabilidade societária, por exemplo, né? Ativo realizável a longo prazo, ativo no curto prazo. Não. Who cares, entendeu? Who cares? Quem liga para curto prazo, longo prazo? Claro, para indicadores lá, eu sei, mas eu não brilhava o meu olho. E aí eu escolhi o tributário na Deloitte porque eu já sabia que era ali que eu tinha mais poder de influenciar os números da empresa, né? Qualquer erro ali para mais ou para menos, eu me sentia muito mais motivada. Só que com a recuperação tributária que eu fiz essa vez ali, um bichinho me picou, sabe? Eu disse, não, mas tem empresa que não sabe o direito que tem. Empresa que não sabe, não conhece a complexidade da legislação. O contador está ocupado com outras atribuições do que catar ali a oportunidade, o detalhe. O contrato com o contador não menciona essa parte. Menciona outras atribuições que consomem o dia a dia do contador. Perfeito. Então, acaba que o tributarista entra nesse contexto e eu fui aí nesse contexto simultaneamente a esse momento, né? A maternidade veio para me desafiar, né? Eu estava comentando contigo no táxi ali, que quando eu engravidei do Arthur, né, eu achei que a minha vida ia ser a mesma. Nossa, achei que a minha vida é um bebê comigo, eu vou me tornar mãe, que é um sonho meu. Mas aí ele nasceu, tudo certo, licença maternidade, uhul, vou voltar a trabalhar, ter vida, né, profissional e tal. Lucas, o menino começou a crescer e eu não estava acompanhando. Isso me doeu demais. Isso me machucou muito, muito.
Eu chegava de noite do trabalho, ele estava dormindo, mas ele estava maior que no dia anterior. Tu tem filho, tu sabe, né? Eles tomam fermento, Com né? certeza. E aí, aquilo ali, eu disse, não, mas não dá. Não é isso que eu quero. Não tá, não, agora está incompatível a CLT com a maternidade. Não, aí tinha as minhas atribuições profissionais, né? A vida da empresa não para porque tu te tornou mãe. Então, assim, tinha clientes no interior. E aí, tu vai... Essa semana tu tem cliente no interior, né? E aquele baque, assim, meu Deus, tem um pediatra esse mês, eu queria falar das vacinas. É pau. Vida é turbulência, né? A vida é turbulência. A vida de adulto... Foi muito turbulenta essa parte, esse momento. Foi, assim, para mim, o momento mais difícil de toda a minha vida. E quem olha a minha infância pensa que foi lá atrás. Não, foi grande o BO. Sim. Eu tive que repensar tudo. Nossa, mas eu batalhei tanto. Pois é, tu batalhou tanto, mas agora tu vai A ter que dar um prioridade é jeito. outra, né? E aí, Muda. E aí tu vai rasgar o diploma. Aí eu fiquei assim, 2 anos nessa dúvida. 2 anos. Eu não tomava decisão alguma, mas muito consumida, assim, pela tristeza. Parecia que tinha uma nuvem cinza o tempo todo em cima de mim. Eu não era feliz. Até que eu vi que eu tinha que conversar, fazer terapia, né? Aí procurei uma psicóloga, botei para fora muitas coisas que eu não tinha conhecimento sobre mim mesma. E ela, né? Por que tu não faz um mestrado? Tu gosta tanto de ensinar os trainees na Deloitte, né? Tu demonstrou aqui que tu sente prazer em passar o conteúdo, né? E aí eu levei aquilo ali muito a sério, comecei a pesquisar o custo do mestrado, né? Mestrado é caro, né? Mestrado em universidade particular, em contábeis, não tinha ainda na URGS, na época que eu fiz. E aí eu tomei uma decisão, né, de sair com as portas abertas na Deloitte, graças a Deus. E parti para o mestrado, só que o processo seletivo eu fui tão bem que eu ganhei uma bolsa, não paguei o mestrado. Caramba, que massa. Ali eles já viram, não, essa aqui dá para dar uma bolsa, essa aqui tá merecendo, né? E aí você pode dizer que tá aí, mas é sorte. Não, não tem sorte na vida, não tá? Tem. Ela estava preparada para isso, né? Durante 2 anos. Isso é verdade, eu estudei o processo seletivo. Isso é muito importante. Quando tu vai para provas, Deloitte, eu estudei processo seletivo, mestrado, estudei processo seletivo, o vestibular, obviamente, estudei. Então, isso é muito importante para tu conhecer, né, o inimigo, né? Então, hoje eu passo lendo COSIT, para saber como é que a Receita Federal pensa, né? Para fazer recuperação tributária assertiva, não errar ali, botar o cliente em risco, né? Perfeito. Então, tem que conhecer o inimigo, né? Perfeito. Eu acho que um dos padrões de sucesso, né, das pessoas de sucesso, vamos falar assim, é a curiosidade, né? E dá para ver que você tem muita, né, desde sempre. Então, beleza, tua mente preparou, ela injetou em você uma mentalidade de sucesso, que desde o dia 1 de Isadora, eu digo a ela, filha, você vai ser o que você quiser. Você é linda, você é maravilhosa, você é a minha princesa, enfim. E aí, eu acho que isso aí ela fez muito bem, mas tinha os outros 50%, que era teu, né? Dependia de você, e você sempre entregou. É verdade. Então... E aí, eu estava muito bem, né? Fiz o mestrado, logo surgiram convites, né? Descobriram, nossa, tem uma ex-Big Four aí com mestrado. Porque eu tentei dar aula sem mestrado. Eu bati na porta. Eu tenho uma bagagem profissional, assim, eu tenho um filho, quero ter tempo com ele, posso, né? A gente se ajuda. E aí as universidades, assim, Sigrid, legal, mas tu não tem mestrado, então tu não serve. Porque o MEC avalia a gente pelos títulos dos professores, não é pessoal. E aí eu, né? Sigrids do Brasil, Sigrids que vocês estão vendo, se vocês quiserem fazer a mesma coisa que ela, falem comigo, tá? É verdade. É verdade. E aí, Lucas, eu tentei, né? E aí acabei fazendo mestrado, fui bem no processo seletivo, fiz a minha dissertação sobre lei do bem,
Que massa. que é Estudei Inovação, que é um benefício bem interessante, que tem os CNPJs abertos no site do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, foi possível ali pegar as demonstrações contábeis daqueles CNPJs lá no site da B3 Que massa. e ver que as incentivadas têm 1/3 a mais de rentabilidade do que as não incentivadas do mesmo setor. Caramba. Foi uma descoberta da minha dissertação. Que massa. E ali eu sou muito fã desse benefício da Lei do Bem. E aí... só que aí estava tudo bem, né? Professora, a minha consultoria estava indo muito bem em Porto Alegre. Eu só fazia recuperação tributária, planejamento tributário, mas era uma coisa local, totalmente local. Eu tinha a Bárbara nasceu nesse meio tempo, né? A gente planejou para dar um irmão, uma irmã para o Arthur. E aí eu não tinha ambições de ser grande, Por quê? Porque eu tinha meus filhos e eu não saí de uma CLT, de um cargo de executiva na Deloitte, para não ter tempo igual. Então, eu tive que equilibrar os pratinhos ali, muito bem equilibrados, nessa infância deles, né? Uhum. E aí que com a pandemia... Tudo mudou. Tudo mudou, assim, ó, de uma forma com a pandemia. Olha, eu não esperava. Eu achei que a minha vida ia seguir naquele ritmo ali e estava tudo bem. Estava tudo bem. Eu tinha aula todas as noites, mas de dia administrava com as crianças. Eu ia no clube, com as que tem foto minha empurrando no balanço numa terça. Né? Isso é um luxo. Depois que tu tem filho, tu dá valor para empurrar um balanço numa terça. Com certeza. E eu realmente estava muito feliz. Estava assim, ó, e até que com a pandemia, as Deus te empurrou de novo, né? Para outro patamar, né? É impressionante. Foi um trampolim ali. Porque aí as universidades me demitiram, as universidades me ligaram, uma. Não faltou nenhuma para me demitir, logo que o governo mandou fechar as instituições, porque o vírus estava se propagando e não tinha ainda previsão de aula online. Hoje é tão elementar uma aula online, mas para as universidades que são tipo navio, né? Fazer um movimento assim é um esforço muito grande. Com certeza. Não eram instituições pequenas onde eu dava aula, né? E aí eu, né, desliguei assim, cara, o que está acontecendo com a minha vida? E o meu marido trabalha em instituição financeira, né? Meios de pagamento, não chega a ser banco, mas na época ele trabalhava num banco. E aí era um banco de créditos para micro e pequenas. E eu pensei, ele também daqui a pouco vai ser demitido, porque as pequenas é que vão quebrar. Então, eu fiquei com medo de morrer de fome, morrer do vírus. Foi um momento, assim, muito estranho para todo mundo. Para todo mundo, né? Com certeza. A pandemia. Eu fiz meu inventário, né? Botei no papel, ó, tem um computador, eu quero que você faça isso, tenho não sei o quê, quero que você faça isso. Daí eu tenho, minha senha do banco é essa. Tu vê. Não, todo mundo, né? Chacoalhou todo mundo naquela época. E aí veio o Instagram, assim, até para eu me distrair um pouco, sabe? Para falar de tributário ali. Deixa eu sentir como é que é isso, né? Falar sobre o que eu sei de tributário. Só que o mestrado, ele me deixou com a cabeça muito ampla. Eu tive que fazer um exercício. Não, as pessoas não estão interessadas no que estou aprendendo no mestrado. CPC, já ouviu falar em CPC contábil? Já ouvi falar, né? Já vi alguns, mas... É uma ciência à parte aquilo lá. Mas who cares? Ninguém liga para CPC na internet. Pelo menos o tributarista, né? Os contadores precisam, os contadores, sim. Mas o tributarista não necessariamente. E aí eu disse, não, eu tenho que focar, né? Eu tenho que focar naquilo que vai... Que nem o Ikigai, né? Já fez teu Ikigai ali? Já. E o teu Ikigai deve ser transação, né? Com certeza. O meu Ikigai acabou sendo recuperação, porque é uma coisa que eu sei, sou bem paga, ajudo as pessoas... E aí o Ikigai me ajudou a... Não, eu não vou falar de tudo, não. Não vou, porque o Instagram não é uma vitrine para as pessoas verem o quão profundo é o meu saber. Não, tu tem que ajudar ali no Instagram. Perfeito.
E aí eu... Que é um erro muito comum de muita gente, pela vaidade, né? Dizer, eu sou mestra, sou professora, vou falar sobre o que eu quiser. Não, desde lá de trás você já entendeu isso, né? Desde o início. Foi um exercício, assim, porque eu tinha muito conhecimento em CPC. O CPC vem da contabilidade internacional, né? Então, com a contabilidade internacional, eu tive disciplinas profundas no mestrado, mas eu me separei desse conhecimento para falar no Instagram ali. Eu disse, não, eu vou falar para tributarista. E aí, deu muito certo, assim, deu muito certo. Desde o início a Bruna já estava contigo? Ou... Não. Deu tão certo que eu precisei de mais alguém comigo. Deu muito certo. Sabe o que é a piracema? A piracema? Sim. Quando vem, o peixe vem, né? Peixe. Aquilo ali era seguidor para mim. Era pessoas no direct querendo saber de onde tu veio, quem tu é, tu faz parceria da mentoria acompanhei, curso desde online. lá de trás. O seu surgimento na internet, né? Vamos dizer assim. E aí... Foi a piracema no Instagram. Foi a piracema, assim. É como eu consigo explicar o que aconteceu. Uhum. E aí eu era muito didática, assim, explicando passo a passo as coisas, no gratuito mesmo, né? E as pessoas, tu tem curso, dá mentoria, faz parceria. Eu disse, gente, eu não tenho nem site direito. Uhum. Não tenho um site. Aí a Bruna, que hoje é minha sócia, né? Ela já tinha um Instagram bombado, porque ela era dona de uma boutique. Tinha uma loja de roupa, né? Uma loja de roupa, que eu era cliente. Uhum. E eu seguia ela, o Instagram dela, para mim, era o mais profissional possível, mais caprichado. Ela é fera. Mais que me conectava. Eu disse, a Bruna deve ter alguém para me indicar para um site. Uhum. Ela sempre aqui, tu quer um site? Eu disse, olha, eu comecei no Instagram ali e eu não sei direito como organizar as pessoas. Ela, assim, eu faço o site para ti. O site, né? Não, até hoje o site está em segundo plano. Uhum. Tem o site, mas a gente nem usa, né? Uhum. Aí eu, mas quanto tu vai me cobrar? Nada. Não vou te cobrar nada. Caramba. Vou te cobrar um percentual daquilo que te remunerar esse site. Aí eu gostei. Eu disse, não, ela vai se pagar. Ela vai se pagar. Uhum. Eu sempre eu elogio ela. Uhum. Porque ela chegou querendo agregar. Massa. Ela não quis ser minha despesa. Ganhar em cima, né? Ganhar em cima, tipo, dane-se. Sempre foi assim. Que massa. Isso foi em junho e eu comecei em março. Então, foi 3 meses. Ela já sabia que o nome disso era lançadora ou não? Sim, ela já sabia. Ela já seguia, assim, alguns... Érico Rocha. Embora ela nunca tenha feito o curso, ela sabia que era uma estratégia de vendas, né? O lançamento. E aí, desde lá, então, a gente tem 4.000 alunos. Que legal. Em 4 anos, né? Que já recuperaram 2,5 bi. A gente fez um vídeo agora de 2 bi, tá desatualizado o vídeo. Já eu disse, Bruna, nasceu o antigo vídeo já. Uhum. Porque a gente premia o aluno, mas a gente também quer saber quanto que ele recuperou, né? Claro. Então, é uma via de duas mãos. A gente premia, mas ele tem que nos dizer quanto que foi. Uhum. Então, a gente tem essa planilha, né? Que estamos chegando a 2,5 bi de recuperação por parte dos alunos. Ou seja, o seu trabalho, quanto influenciou na vida de tanta gente, né? Não só dos alunos, mas das empresas que conseguem contratar mais pessoas, que conseguem se manter, enfim. Sim, que conseguem reinvestir, né, o valor recuperado, melhorar a competitividade, melhorar preço, aumentar lucro. Aí ela decide o que fazer com essa gestão tributária, né? E aí, só que desde lá, assim, a minha vida se transformou para muito melhor, né? Uhum. Então, é uma coisa que a gente nunca pode achar que chegou o fim da linha, né? Uhum. Como eu pensei. Uhum. Mas logo eu saí atacando, né? Peguei Deus o facão, fechou uma porta para abrir outra muito maior, né? Para abrir outra muito maior, né? E eu tive a oportunidade de conhecer pessoas como tu, como muitas outras. Os meus alunos são muito especiais. Meus mentorados, os tributaristas que produzem conteúdo também são muito especiais. Então, foi, assim, muito surpreendente o que aconteceu no digital. E eu recomendo, né? Uhum. Eu acho que tu também faz o mesmo. Sim. Para os alunos. Venham para
o digital. A gente poderia pensar, não entra mais ninguém, não. Tá, não, deixa a gente assim. quer. Mas a gente sabe que é bom e a gente quer o bem para todos vocês. Sim. Né? Então, a gente sabe o potencial da onde isso leva a gente, né? Sim. As pessoas perguntam, né? Mas como que tu faz e tal? Gente, eu comecei, entendeu? Eu comecei sem planejar. É por isso que eu digo, eu não sei de onde que eu vou estar daqui 5 anos. Eu realmente não sei. Sim. Mas eu tenho certeza que eu vou fazer o meu melhor. E aí, fazendo o meu melhor, eu vou estar num lugar melhor que o de hoje. Perfeito. Não tem como. Não... A mentalidade de excelência, né? De buscar sempre ser melhor que você mesma. Sim. Não é olhar para o lado e dizer, a gente podia ser concorrente, né? Sim. Encarar o Elcio como concorrente. Sim. Fernanda. Mas não, a gente se ajuda. É verdade. E eu acho que isso que é o bacana, né? Dessa história inteira. Porque, além de tudo, a gente cria amizade. Sim. E tem para todo mundo. Tem e sobra. Tem e sobra, né? Então, os alunos, eu digo assim, venham para o digital. Qual a parte do venham para o digital vocês não entenderam ainda? Eu vejo, assim, pessoal que não produz conteúdo com regularidade, né? Não precisa ser que nem eu, louca do conteúdo, né? Porque o pessoal vê quantos posts eu faço por dia, mas eu tenho equipe. Hoje, né? Exatamente. Tem que ver como é que a Sigrid começou. Isso. Né? E para vocês terem uma ideia, eu pegava PowerPoint e fazia meus cards. Caramba. Eu nem sabia direito usar, mas estava fazendo, né? E aí foi surgindo um convite para uma live aqui, para uma live ali, as universidades começaram a entender o digital. E aí veio... o governo permitiu o retorno, né? As universidades se organizaram para fazer aula online. E aí, no fim, não deu mais para mim. Não deu mais para mim. Que onda. Porque eles queriam presencial daí, né? O governo permitiu. Eu disse, gente, não dá. O que eu ganho hoje não faz mais nenhum sentido, né? E assim, o próprio deslocamento, né? As coisas pegaram outra proporção. Com certeza. Outra proporção. Tu mudou de cidade, Mudei de cidade, fui para Curitiba. Mas hoje eu acabo influenciando as pessoas através de palestras, né? Que eu gosto, assim, de ir lá para frente, explicar que é possível. Eu fui convidada para uma palestra para a molecada da Contábeis acordar para o tributário, porque o professor me segue. Dele, Sigrid, eu gostaria que tu fizesse o que tu faz no Instagram ali na palestra. Será que é pedir muito? Eu disse, não. Vamos falar de mentalidade, vamos falar de prosperidade dentro da Contábeis, porque existe nobreza na ciência contábil. Pô. Existe nobreza. Muito. Nem sempre o contador se vê como alguém merecedor. Eu acho que esse é o principal problema do contador, tá? Eu digo sempre aos meus amigos, meu irmão, vocês cobram muito pouco, pô. Sim. Ou vocês amarram tudo em um contrato mensal que não é para fazer isso, né? Vocês não são ali babás da empresa, vocês estão prestando serviço. Exatamente. Né? E eu aprendi a me ver como nobre na Deloitte. Na Deloitte. Bacana. Foi lá que, eu sei o tributário, eu sei o que agregar, eu sei olhar uma demonstração contábil, financeira, contábil, e dar uma solução pro cliente, né? Não é só aquela repetição mensal, que é tão importante a repetição, né? O que eu digo com repetição? Fechar um balanço para alguém analisar, mas eu queria ser esse alguém, eu não queria mais fechar balanço. E aí a nobreza tá em tu não só fechar o balanço, que é fundamental, porque isso requer um conhecimento que a faculdade te deu e tu investiu para obter esse conhecimento, mas dá um passo além. Sim. Que é analisar aquilo ali em termos tributários, estratégicos, gerenciais, né? A gente veio conversando no táxi sobre como o gerencial vai pegar agora na reforma, né? Que é justamente isso que eu quero entrar agora. Bora. Então, a gente falou já sobre RCT, já falou sobre um monte de coisa, mas eu queria entender, agora vai ter outra turbulência, vamos dizer assim, mas que na verdade é uma grande oportunidade para o tributarista, na minha visão, 10 anos aí de ouro. Sim. Na tua visão, o que é que os contadores podem aproveitar muito bem da reforma?
Olha, nós contadores como tributaristas como um todo, né? As empresas hoje, elas estão sedentas por conhecimento do que está por vir. O que é sedento por conhecimento do que está por vir? É impacto. Hoje as empresas não têm conhecimento desse impacto. E quando eu falo impacto, é nas finanças mesmo, né? E não só finanças lá que a gente enxerga, mas, por exemplo, o fornecedor do Simples Nacional, que não gera o nível de crédito que um fornecedor do presumido ou do real vai gerar depois com a reforma. O que eu faço com esse fornecedor? Eu posso dispensar ele? Como é que está meu contrato? Né? Então, tudo bem, aí o meu fornecedor ele me fornece um nível de crédito, me proporciona um nível de crédito que, ok, estamos no real, no presumido, né? Agora, com o aumento da alíquota, se vier um aumento de carga tributária, o que eu faço? Eu pressiono o meu fornecedor a me reduzir o preço? Ou eu vou lá no meu cliente, eu tenho margem para aumentar meu preço? Então, são decisões que, sem o conhecimento do impacto, empresário nenhum toma. Nenhum toma. E a gente tem que saber monetizar esse serviço de estudo tributário para a reforma. Perfeito. É nisso que eu acredito, tá? E a gente até conversou disso na imersão em São Paulo, né? Naquele happy hour que a gente fez. Que isso também surgiu para você meio que... Foi meio uma sacada tua, né? Sim. De ouvir o cliente, né? Sim. O que é que você gostaria de comprar, né? E aí Sim. ele falou, a gente precisa da reforma. Isso, porque exatamente, eu ofereci diversos itens para ele de recuperação tributária. E ele disse, mas esses eu já conheço, já ouvi falar, já fizeram, esse eu não gosto muito, esse não se aplica. Mas o que tu falou ali por último de precificação, margem de lucro, me chamou muito a atenção, porque tá todo mundo falando em reforma, mas ninguém tá falando no o quão como vai penetrar na minha demonstração contábil. Você tangibilizou para ele um novo trabalho, né? Um novo trabalho. E a importância desse novo trabalho, né? Sim. E aí ele disse, eu gostei do que tu falou, porque tu falou margem de lucro. Tu não falou assim, arrecadação. Ele falou assim para mim. Tu falou margem de lucro, tu falou ciclo de fornecedor, coisa que ninguém fala. Que massa. Então, aí eu agradeço os meus professores de contabilidade gerencial aqui, faço um agradecimento público, que agora isso vai ser um diferencial muito grande. Estou esperando o seu curso, viu, para comprar. Sim. Dessa questão da reforma, quero muito poder transmitir esse conhecimento gerencial, né? Que pouco se fala, mas agora com a reforma ele vai ser decisivo, né? Para responder perguntas, né? Não só com a reforma, Sigrid, mas assim, na própria transação hoje, a gente vê muito isso, entende? O empresário ele não quer saber de lei da portaria 6757. Ele quer saber, velho, como é que tu vai melhorar o meu fluxo de caixa? Como é que... hoje eu pago 50 mil de parcela. Como é que tu faz para diminuir isso para 30? É isso que importa para ele, né? E aí, no fim do dia, né? A gente precisa falar de demonstração de fluxo de caixa com ele, precisa falar de ciclo operacional, enfim, como é que você precisa ser muito mais hoje em dia, na minha visão, um advogado e um contador que entende de negócio do que um advogado que está ali ou só estudando a lei. Exatamente, né? Exatamente. Eu percebi isso nessa reunião, que ele deu muito valor por eu pensar fora da caixa, né? Então, essa questão de reforma, como voltando, né? Vai ser uma janela aí para nós oferecermos esse trabalho. A recuperação tributária vai acabar. Que era o que eu ia te perguntar agora. Né? A recuperação tributária... Cara, os tributos vão mudar. Então, o PIS e COFINS não vai mais existir. O IPI não vai mais existir. O ISS, o ICMS e o ISS também não vão mais existir. Agora, enquanto a gente tem essa janela de estudos tributários, vai ter tributarista pensando em novas teses.
Tenho certeza. né? Que vão nascer. Essas que a gente conhece hoje vão morrer, mas outras vão nascer. E outra coisa, a gente vive no Brasil, com S, né? Como diz Paulinho, não é o Brasil com Z. Então, a legislação vai dar um jeito de abrir espaço para pensar diferente, né? Sim, sim. Inclusive, já tem uma tese aí de planejamento tributário que é a questão do... como se fosse monofásico, né? A tributação de alguns setores vai ser lá na ponta. Uhum. Então, por que não quebrar em duas a empresa, né? Fazer com que ela pague um pedaço da sua carga tributária na primeira, mas o outro pedaço da carga tributária vai ficar aliviado. Por quê? Porque só o primeiro paga em determinados setores. E quem fez isso foi a Unilever, né? A Unilever fez muito isso. Que legal. Porque ela é uma indústria, ela separou a indústria do comércio. Claro que tem grupo econômico, tem que cuidar, diversos aspectos do propósito negocial, né? Para fins de planejamento. Mas planejamentos tributários vão surgir também na reforma. Então, não é algo assim que me preocupe, sabe? Que me tire sono. Pelo contrário, eu me sinto desafiada, sabe? Total. Eu também. Foi um dos fatos que me fez voltar a advogar, né? Tanto a transação como a reforma. Eu acredito muito que a gente vem aí para 10 anos de ouro que talvez nunca mais na história aconteça. Né? Porque vai zerar para todo mundo. E a gente vai ter a oportunidade agora de ser referência em outras coisas que simplesmente não existiam, como você falou. E outra coisa, né? As pessoas falam, né? Agora um estudante sabe a mesma coisa que nós, né? Porque vai zerar o game na reforma. Só que a gente não pode esquecer que existe um período em que ambos os regimes, ambos os sistemas tributários vão existir, né? E aí vai ser um manicômio completo, né? Vai ser um manicômio completo. Tu tem que saber o sistema atual, mas tu tem que saber o sistema que vigeu até ano passado, ano retrasado, porque não prescreveu ainda tudo. Perfeito. Né? Então... Imagina como vai ser na faculdade, hein? Pois é. Nessa época aí. Acaba... Eu passei por isso na internacionalização da contabilidade no Brasil, que foi ali 2008, né? A Lei 11.638 mudou toda a 6404. Então, assim, eu fiz um curso de faculdade utilizando a 6404 como bíblia, embaixo do braço. Aí, em 2008, depois de não sei quantos anos de formada, mudou tudo. Mudou o que é um imobilizado, o que é um arrendamento mercantil, o que é um intangível, mudou tudo. Daí entraram os CPCs. Sim. Os pronunciamentos contábeis, né? Que eu estou falando com advogado, então tem que sempre lembrar, né? Que não é o Código de Processo Civil, né? Tem que sempre frisar, né? Eu fui para um curso, tá? Há muito tempo atrás. E aí CPC? foi aí que eu aprendi. Que eu fui achando que era uma questão de Código de Processo Civil, quando eu cheguei era contábil. Jura tu? Eu não acredito. Meu irmão, fiquei viajando naquilo, fiz que merda. Isso. Aí eu aprendi que existiam os CPCs, mas também lá, na contabilidade lá atrás, existe isso era CPC, 2010, eu acho. Isso. Teve muito curso de CPC na época, né? Então, eu passei por isso. E aí, a Receita Federal, ela infernizou o contador, porque ela diz isso até hoje, né? Nos meus tributos não entram reflexos de CPC. A 12.637... Não, peraí. É 12.637, a lei 12.637 fala isso, que os CPCs não impactam lucro real e não impactam base de cálculo de PIS e COFINS. Então, vamos dar um exemplo prático, tá? Ajuste a valor presente. O que é o ajuste a valor presente? Quando tu vende a prazo, tem um juro embutido. Então, pelo CPC 12, tu é obrigado a retirar o impacto do juro daquela tua venda e classificar à medida que o tempo vai passando para a receita financeira. Isso é uma coisa louca, assim, louca. Para quem não aprendeu isso na faculdade, isso é uma coisa insana. Só que a molecada que se forma hoje aprende que isso faz parte da realidade. Mas a Receita Federal diz assim, ó, não quero saber de AVP. O AVP é
coisa da cabeça do contador lá. No tributário, eu quero a minha receita tributada no momento da emissão da nota fiscal. E aí tu vai adicionar, vai fazer um ajuste no valor. Então, a Receita Federal obrigou o contador a ter a memória da antiga contabilidade. Forever, para sempre. Não tem como. Então, assim, as mudanças no leasing, as mudanças no intangível, as mudanças no AVP, tudo tem que ajustar. Então, eu não... E eu sobrevivi, né? Então, a reforma vai ser a mesma coisa. Com certeza. Vai ser a mesma coisa. Que massa. Entende? Assim Ótimo. que eu vejo. Ô, Sigrid, muita gente pode ter dúvida, assim, sobre a parte mais pessoal agora, né? Como é a tua rotina diária, assim? Diária, tá. Eu acabo acordando ali 6h20, tá? Para levar as crianças na escola junto com meu marido, né? A gente leva as duas crianças na escola, que é uma coisa, assim, que eu tô até preocupada, porque eles estão crescendo e daqui a pouco eles vão para a faculdade, não vou ter quem levar na escola depois, né? Que eu acho massa. Daí a gente já vê as carinhas com sono, já vê o café da manhã e tal, já deseja bom dia, e aí tá. Aí eles vão pro colégio, e aí de lá nós vamos pra academia. Eu e meu marido, a gente treina junto, embora ele não apareça nos meus primeiros CPF, né, que eu posto, né? Ele é totalmente low profile, meu marido. Nós treinamos juntos de manhã. E aí, 8h30 eu chego em casa, tomo banho, e aí 9h começa a pancadaria, né? Começa a pancadaria. Aí, de manhã, eu já olho o suporte para os alunos, né? 4.000 alunos, não todos vigentes, mas demanda muito. E é algo assim que eu não delego suporte. Não delego, não consigo. Dizem que tu empresário... Cara, eu sou professora. O empresário não pode ficar no operacional, mas eu ainda sou uma professora. Eu gosto de... as dúvidas dos alunos geram aulas. Eu percebo, assim, que tem como melhorar. Perfeito. Se ele está com dúvida aqui, eu poderia ter mastigado melhor. Então, na próxima aula que eu gravar, vou mastigar melhor. E assim, se eu delego isso, eu perco isso. Perfeito. Então, acaba que o suporte ali me consome. Eu tenho muitos mentorados. Então, os mentorados têm encontros individuais comigo. Então, eles têm direito a alguns encontros individuais. Também atendo os mentorados. E isso já foi minha manhã. E de tarde eu atendo a SK, né, que é a empresa de consultoria tributária, SK Company. E aí, dali, eu pego o operacional, faço revisões, né, no que a equipe fez, escrevo relatórios e lá por 4h, 4h30, cai o lápis. Porque daí chegou a hora de pegar minha filha. Meu guri já anda de Uber, né? Mas a menina eu vou demorar. Acho que quando ela tiver uns 40, eu vou deixar de andar de Uber. Eles adoram. A menina a gente tem mais medo, né? O menino a gente também tem medo, mas libera mais cedo. Aí 4h30 eu pego ela. Aí geralmente eu vou para um café, esparecer um pouco, desopilar. E aí, lá por 6h meu marido chega do trabalho. Mas, assim, eu faço live, como tu, faço live semanal ali nas quartas. Minha mentoria é na terça. E quando eu faço lançamento, muda tudo isso que eu te falei. Aí acabou a vida, né? Nessa fase... Não, esquece. Aí eu vou dormir muito tarde, acordo mais tarde, tudo mais. Mas aí o lançamento é a cada 3 meses eu tô fazendo, né? É um mês de pancadaria, assim. Um mês. Eu lembro que eu saía tonto e nem gravava tanto. Imagina você que... Dou 4 aulas no YouTube gratuitas, mais 5 lives no Instagram de mais 50 vídeos de conteúdo. E aí acaba que de noite é isso. Mas geralmente eu gosto de sair com meu marido lá pela quinta. A gente vai num barzinho, num restaurante de noite. E aí fim de semana que... o meu marido e os meus 2 filhos vão para os escoteiros. E eu brinco que cada um com a sua seita, né? A minha seita é o tributário. Não tem como ter mais uma seita. E aí eu vou... Sério, eu vou para um café, Lucas. Eu fico 3 horas num café, sabia? Caramba. Quieta.
Relaxando. Relaxando. Tomo café, tiro umas fotos, faço uns stories. Cuidando de você, né? Cuidando assim, de vamos dizer mim. De mim. Bacana. É um silêncio, sabe? Um silêncio, daí eu dou faço umas comprinhas no shopping, tudo. Então, o sábado ali pra mim é sagrado, sabe? Eu tenho até medo que eles saiam dos escoteiros e eu perco meu sábado. Então, é isso. Que legal, isso, que bacana. Tá aí isso. pra você que tinha curiosidade de saber como uma grande contadora vive, né? É verdade, é verdade. Deixa eu te perguntar agora assim, quem te inspira, né? Fazer uma série de perguntas rápidas. Vamos lá. Quem me inspira, tá? Ele sabe, já tive a oportunidade de falar pra ele, é o Augusto Flores. Que legal. Conhece? Eu conheci através de você. Ele que me ensinou a nobreza da ciência contábil. Que legal. Ele que me ensinou a me portar como profissional, sabe? Sigrid, chega mais assim no cliente, não chega tão assado. Porque eu cheguei crua, Ele foi teu né? chefe na Ele Deloitte? foi meu mentor. Tem mentores na Deloitte, né? Ele foi meu mentor na Deloitte, Que massa. de carreira. E aí, com 6 anos juntos, né, de empresa, ele foi para o setor automotivo trabalhar em Curitiba. E ele mora em Curitiba, depois de muitos anos eu também me mudei para Curitiba. Que Daí legal, eu que tô na massa. mentoria dele e tudo. Ah, tá. Então, gosto muito. Ele tem livro. Então, tá aí a propaganda para seguirem ele. Que legal. Porque ele produz conteúdo e tudo mais, assim, ele é muito bom. Que bom. E um livro, assim, sobre mentalidade, sobre vendas, que tu gosta, pode passar pro pessoal. Olha, tem a Vaca Roxa, não sei se você já Muito leu. bom. Muito Seth bom. Godin, né? Aham, a Vaca Roxa. Excelente. Todo mundo devia ler esse livro. Eu também gosto muito desse livro. Mas o que mudou a minha vida foi um livro chamado Essencialismo. Já leu? Já. Muito bom também. Esse você aprende a dizer não, né? Pra todo mundo. Porque tu chega tu vai conquistando a confiança das pessoas e aquilo ali vai te fazendo bem. Tu vai subindo na vida, subindo e vai dizendo sim pra tudo, porque são conquistas. Só que chega um momento que não dá mais. Mas como assim? Aí é uma confusão, né? Como assim não dá mais? Tu não lutou tanto. Aí começam os diálogos, né? Por que tu vai dizer não se tu lutou tanto para aquela pessoa te chamar? Mas não dá mais. Então, foi um livro, assim, do 80-20, sabe? Muito bom. Do 80-20 da minha vida. E eu acho que todo mundo devia ler, porque ele te dá a certeza, né? De que você não precisa ser bom em tudo. Você não precisa fazer tudo. Veja, você é uma referência em RCT. E deu. Você sabe um monte de coisa. Tem curso de planejamento, que é muito bom, sou aluno. Tem curso de contabilidade para advogado. Sim. Tem um monte de curso bacana e você sabe muito. Mas é muito. acessório, né? Exato. Você é referência em uma coisa. Eu sou, hoje, graças a Deus, estou galgando ter meu espaço como referência em transação no país. Né? Eu estudei tudo, fiz todos os cursos da ITS, vamos dizer assim. Né? Eu sei uma graduação de Direito. Um pouquinho de cada coisa. Aprendeu tanta coisa, né? Mas eu só consegui me destacar em algo quando eu escolhi. Falou né? tudo. Quando eu escolhi. Foi uma decisão. Eu quero ser bom nisso. E aí tudo vai convergindo, né, para que você me convidou para aula na tua mentoria, Fernanda me convidou para palestrar no evento dela, Elcio também, Flávia. Então, hoje tem aula minha sobre transação nos principais cursos do país. Né? Então, isso é muito legal. Isso é muito legal. Primeiro, a oportunidade que vocês me deram, né? Sim. Claro. E depois, também o meu esforço de ir lá, batalhar, enfim. Sim, com certeza. Então, o essencialismo, ele é foco, né? É foco. Se não é um sim óbvio, é um não óbvio. Lembra dessa frase? Que é o que você precisa na vida. É o que precisa na vida. É foco. E aí, hoje mesmo, um mentorado me ligou. Sigrid, eu achei 2.000 fornecedores aqui para ver o crédito do IPI atacadista, né? Por onde que eu começo? Eu disse, 80-20. Não duvido que esses 2.000 tenham o mesmo volume. Eu duvido. Tu reduz para isso aí para no máximo 10% de 2.000. No máximo. Perfeito. Aí sobra 200. Aí tu tem que, né, pescar ali. Mas o 80-20 é uma regra para qualquer visão que tu tenha de vida, de trabalho, de família. Com certeza. E pegando esse gancho do 80-20, se tu tivesse hoje iniciando uma carreira no tributário, o que é que tu elegeria?
No tributário, cara, elegeria me botar numa Big Four com urgência. Iniciando, né? Carreira. Sim. Big Four. Eu sempre falo isso, sempre. Não, eu não vou dizer para comprar meu curso. Eu vou dizer para tu ir para uma Big Four. A Big Four vai te dar envergadura, vai te dar postura, vai te dar umas porradas. Eu tomei muita porrada na Big Four, mas todas me tornaram uma pessoa muito melhor do que a pessoa que eu entrei. E vai te dar diversificação. Então, tu vai auditar uma empresa aqui, uma empresa ali, um setor tal, outro setor. Quando vê, tu, em um ano, tu sabe de tributário o que as pessoas levam 5 anos para aprender na vida. É uma imersão, É uma imersão, é uma imersão. E assim, né? A geração que está chegando, eu tenho um de 15, eu estou percebendo, é uma geração que tem um olhar diferente para o foco. Né? Um olhar, mas e a minha vida, e o meu tempo, e a minha academia? Eu fui começar a treinar depois dos 30. Não me orgulho? Não me orgulho. Sim. Mas eu trabalhei muito até meus 30. Pô. Trabalhei demais, cresci muito. E a galera que está chegando aí, ela quer um equilíbrio desde o início. Desde o início. Mas tem que ter consciência de que para crescer, tu vai precisar deixar algumas coisas de lado e depois tu corre atrás. E assim vai ser a vida, né? Com certeza. Então, essa mentalidade de que se quiser crescer simultaneamente, ter um corpaço e crescer numa carreira, talvez leve mais tempo as duas coisas. Tu vai conquistar, mas vai demorar mais tempo do que tu dar foco num, depois foco no outro. E eu acho que a mentalidade, assim, né, tem que começar com fome. E tem tu lembra de uma palestra no evento que a gente foi lá, que a gente se conheceu em Porto Alegre? Sim. De um palestrante que eu esqueci o nome agora, mas ele diz, como é que tu gera fome em quem tem tudo? Essa geração tem esse desafio. Como é que tu vai gerar fome? Eu tinha fome. Eu tinha fome. Né? De crescer, de buscar. Essa geração tá vindo um pouco sem fome. E eu falei isso hoje, de manhã, com a minha equipe. Você não precisa ser... Eu não quero que vocês sejam perfeitos, que sejam técnicos, que sejam muito bons. Afinal, vocês são novos. Mas eu quero que vocês tenham fome, né? Esse é o requisito para trabalhar comigo. Então, vocês escolheram trabalhar comigo, precisam ter que ter fome, né? É o básico. É o básico. Pra gente é o básico. É o básico. Porque a gente não tinha nada, né? A gente construiu. Eu trabalho desde os 17. Criei uma empresa, tinha um site de foto que foi fundamental na minha vida. Por quê? Porque eu ia pro bar e chegava num completo desconhecido e perguntava, ó, eu posso tirar uma foto tua pra postar no nosso site? O cara, não. E ali eu aprendi o quê? A levar um monte de não na vida, né? Porra, tava fazendo um favor pra ele, entre aspas, e muitas vezes o cara tratava com desdém, enfim, com grosseria às vezes. Então, ali foi fundamental pra tudo que eu sou hoje, né? Eu perdi a vergonha, tenho medo de nada e isso é muito importante, né? Nossa, muito, com 17 anos. Que 17. Legal. E aí, em relação a isso, né, Sigrid, a tua mensagem, assim, o que é que tu pode passar pro pessoal, né, você é uma mulher muito forte, né, você olha, até no dia a dia, a gente conversando e todo mundo te encara dessa maneira. Sim. Né, o que é que você pode passar aí pro pessoal, principalmente pra mulherada? A mulherada? Que eu nunca vi você reclamando também, né, eu falei com a Fabi Moreira, foi a entrevista passada. Mulheres como vocês não reclamam, vocês vão lá e tomam o espaço que já é de vocês, né? É verdade, é verdade. Assim, eu gostaria de falar, né, para mulheres que é possível uma vida de equilíbrio entre correr atrás, ser o exemplo para os filhos, para os próprios filhos, e ter tempo com esses filhos. Então, o tributário... na parte de autonomia é plenamente possível. Eu assim recomendo demais que o tributário seja uma forma de você alcançar tanto o sucesso quanto o tempo, que é uma equação dificílima de fechar, mas que o tributário proporciona a parte de autonomia, a parte de tempo com os filhos. Então, no início da carreira, ok, se dedica,
Mas pensa num plano B ali, depois dos 30. Isso eu não pensei. Eu não tinha plano B, tá? Mas eu dei meu jeito. Não. Siga você. Não tem plano B. Queima a ponte e vai. Queima a ponte vai. Que aí é o que dá certo. Exatamente. Mas eu me refiro, assim, ao plano B. Quando eu era CLT, entende? Eu não tinha plano B. Mas eu precisei tirar da cartola um plano B, porque não estava mais feliz, né? Naquele ritmo. Sim. Com um filho, né? Entendi. E eu, pra mulherada, eu tenho esse recado, sabe? massa. Eu dificilmente falo direto para mulheres, mas foi boa teu desafio, tua provocação aí, que eu acho que, por mais assim que eu tenha um marido excelente, né, meu amor... Quero conhecê-lo, viu? Não vai faltar oportunidade. Eu queria ter essa autonomia de tempo, sabe? Eu precisava, assim. Hoje tu se sente completa assim? Hoje, deixa eu pensar essa pergunta aí, tu me pegou. Talvez, tá? Eu seria mais completa se eu morasse mais perto da minha mãe. Então, nada é perfeito, nada. Sim. Não existe um momento perfeito. Então, isso é uma coisa que me pega às vezes. Por isso que vocês me veem em Porto Alegre. Quando eu estou em Porto Alegre, porque eu sinto saudade da minha mãe. Mas tornou mais intenso os nossos encontros. Então, o momento, né? Sigrid, 44 anos, mãe de 2 filhos, bem casada, né? Bem situada profissionalmente. Tá tudo bem, tá tudo muito bem. Mas tem essa vírgula, assim, né? De correr atrás da própria mãe ali para curtir ao máximo que eu posso sempre, né? Nossa. Mas, sim, me sinto completa, assim, porque eu tenho condições de ir até Porto Alegre, né? E é tão pertinho de Curitiba, né? Com certeza. E foi uma pergunta provocativa, realmente, porque na minha visão, né? Nunca na nossa vida vai estar tudo perfeito. Exato. Nunca. Sempre vai ter alguma coisa faltando que você vai precisar preencher, né? Hoje você tem essa liberdade de, quero comprar e quero ir amanhã para Porto Alegre. Você pode, graças a Deus, ir ao teu trabalho, pagar aí, né? Ou trazer tua mãe para Curitiba, mas sempre vai ter alguma coisa faltando. Então, eu tive que pensar. Eu tive que pensar. Não, foi ótimo. Então, tenham isso em mente também, tá, pessoal? Não existe vida perfeita. Não existe. Né? Não existe mesmo. E a gente faz de tudo para chegar o mais perto disso possível. Isso. Não podemos reclamar, né? Tá tudo certo. Exato. Sigrid, queria te agradecer, né? A gente já tá indo pro final aí, mas queria que você deixasse uma mensagem final. Qual o teu lema de vida, assim? O que é que você... Se pudesse espalhar por aí, pegasse todos os alunos, a gente sacudisse eles e dissesse, meu irmão, é isso aqui, o que é que você faria? Olha, eu faria assim, ó. Começa e não para até se orgulhar. Isso é uma coisa que vai fazer diferença na vida de todo mundo que seguir esse lema. No início ali, o tributário não foi fácil para mim, nem um pouco fácil. Mas hoje eu me orgulho do que eu sou capaz de fazer, de solucionar através desse conhecimento que no início não foi fácil. Então, não pare até se orgulhar de si mesmo em qualquer área da sua vida e você vai ser uma pessoa com muito mais propósito dessa forma. Perfeito. Senhoras e senhores, Sigrid Casting aqui para vocês. Querido. Vida real. Obrigado, viu? Obrigadão. Obrigada, prazer. Querido. O prazer foi todo meu. Todo meu mesmo. Uma alegria.